falar sobre outro assunto muito sério, gente. Nesse último final de semana, nós tivemos uma data de alerta ao AVC, acidente vascular cerebral. Mata até 100 mil pessoas por ano aqui no país. Vocês sabiam desse número, que é preocupante e assustador? E se você conhecer os sintomas, você pode até evitar o problema, você pode até evitar, infelizmente, ter esse tipo de situação. Vou conversar sobre isso com o Dr. Luciano Silveira, que é o presidente da Sociedade Catarinense de Neurocirurgia. Doutor Luciano, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Eu que agradeço o convite para conversarmos sobre um tema que realmente tem grande impacto na nossa sociedade, né? Então, o AVC, como você mencionou, a nossa estatística, o sistema de saúde, o SUS, o DataSUS, revela que em torno de 100 mil pessoas por ano falecem em decorrência de um AVC. Eu vou trazer uns números aqui que são um pouquinho mais assustadores, Márcia. E depois vou trazer alguns dados mais animadores. Em 2021, em Santa Catarina, segundo esse próprio DataSUS, nós tivemos 3 mil óbitos, ou seja, 3 mil catarinenses morreram em decorrência do AVC, e 9 mil internações. O que nos chama a atenção, Márcia, é que até 2011 o AVC era a principal causa de morte no Brasil. A partir de 2011, por várias campanhas, a Rede Brasil AVC se organizou, conseguimos meios de tratamento preventivos mais eficazes e tratamentos da própria doença mais efetivos, e nós passamos o AVC para a segunda causa da morte. O que a gente viu agora em 2021 e 2022 é que o AVC voltou a ser a principal causa de morte no Brasil. Só para nós nos situarmos, né? Agora em 2022, até o mês de outubro, nós tivemos, segundo os dados dos registros de cartório, 90 mil óbitos por AVC, 82 mil óbitos por um infarto agudo do miocárdio e em torno de 60 mil óbitos de Covid, ou seja, voltamos a ser a primeira causa morte. E o que levou a isso? A gente entende que esse período da pandemia, muitos diagnósticos das doenças que são fatores de risco deixaram de serem realizados, o acesso ao sistema básico de saúde ficou prejudicado, ou seja, os principais fatores de risco não foram observados, não foram tratados devidamente, e também tem a questão provável da própria atuação do próprio vírus como um efeito protrombótico, ou seja, formando a propensão maior de formar coágulos, né? Então, é muito pertinente a gente voltar nesse assunto. Agora, dia 29 foi o Dia Mundial do AVC, porque 90% dos AVCs podem ser evitados. E era aí que eu queria entrar. O que a gente pode levar de alerta para quem nos acompanha? Que sintomas são preocupantes? Que sensação é sinal de dizer, opa, não estou legal, preciso me cuidar, preciso procurar um médico, preciso mudar meus hábitos? Perfeito. Não, os sintomas até foi feito por uma liga brasileira de estudantes de neurologia da Bahia, criou uma sigla que é muito fácil para a população leiga entender, se chama SAMU. O S quer dizer sorria, né? Pedir para a pessoa sorrir e ver se tem algum desvio da boca, se a boca está torta. O A é de abrace, então peça um abraço, e se a pessoa não tiver condições de abraçar, ou seja, tem diminuição de força num braço, isso é um sinal de AVC. O M é de música, mas pode ser de falar, né? Pedir para a pessoa falar. Se ela estiver com a voz enrolada, não estiver conseguindo pronunciar corretamente, qualquer um desses três sintomas é um sinal de alerta, e o U é do SAMU, que é urgência, né? Então é chamar um serviço de urgência. Então, quando detectado um AVC nessa fase que é aguda, né, tem um aforisma que a gente utiliza que tempo é cérebro, ou cérebro é tempo, né? Então, o diagnóstico precoce e a instituição de um tratamento hiperagudo é de fundamental importância para evitar sequelas. Então, ocorrendo qualquer um desses sintomas, a pessoa tem que acionar o SAMU ou os bombeiros e ser removida imediatamente para um hospital, de preferência que tenha capacidade de tratamento agudo do AVC. Mas para evitar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de urgência, o que a gente pode fazer? Tem como prevenir um AVC? Tem como prevenir. 90% dos AVCs são preveníveis, né?
Então, nós voltamos a ser a principal causa de morte no Brasil, o AVC, porque nós falhamos em algum momento na prevenção. Nós temos alguns fatores de risco que a gente não tem como tratar, que é a idade, né? Então, a idade maior que 50 anos é um fator de risco e a história familiar na família também é um fator de risco. E são fatores não modificáveis, mas os outros todos são modificáveis. Um dos principais fatores de risco, então, é a pressão alta, o diabetes, colesterol elevado, o fumo, abuso de álcool, o sedentarismo, a obesidade, arritmias cardíacas, ansiedade e alimentação inadequada. Ou seja, todos esses fatores de risco nós conseguimos modificar, tratando adequadamente a pressão, a diabetes, tratando o colesterol. E como é que a gente trata tudo isso? A principal forma de tratar pressão alta, diabetes, colesterol, é tendo hábitos de vida saudável, fazendo atividades físicas regulares, caminhadas, academia, alimentação regrada. Isso, todas essas dicas são para controle da pressão alta, do diabetes e, por conseguinte, diminuindo também os fatores de risco de um AVC, né? Para fechar, doutor Luciano, sempre que eu falo sobre esse tipo de situação aqui, no sentido de alertar as pessoas para que procurem se cuidar e tal, eu tenho preocupação com relação ao atendimento no Sistema Único de Saúde. Na base, no Sistema Único de Saúde, os nossos pacientes encontram orientações adequadas, atendimento adequado. Quem procurar hoje para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, vai encontrar? A gente sabe que o acesso à saúde básica ela é bastante complicado, mas as nossas unidades de saúde em Santa Catarina elas funcionam muito bem, E 90% é uma das defesas do sistema básico, das unidades básicas de saúde, é tratar aquelas acometimentos mais comuns, né, que é a pressão alta, diabetes, e encaminhar para um especialista só em casos onde foge um pouco. A prevenção do AVC ela é dada na atenção básica, no manejo da pressão alta, no manejo do diabetes, no manejo do colesterol, isso é na atenção básica. E nós temos uma rede bastante ampla aqui em Santa Catarina, então os nossos números de Santa Catarina eles são melhores do que de outras unidades da federação, mas ainda temos muito espaço a melhorar. Eu acho que uma linha de cuidados do AVC, tratando de forma mais ampla, como uma política de Estado, porque isso aqui, o AVC tem um impacto gigantesco socioeconômico. A gente sabe que 75% das pessoas que sofrem um AVC e não são fatais, elas não retornam ao trabalho. E 30% a 40% dessas pessoas ficam dependentes. E 30% a 35% dessas pessoas elas vão evoluir para uma demência em um ano. Então, o impacto socioeconômico dessa doença é devastadora para uma sociedade. Então, eu acredito, e esse é o nosso papel como sociedade catarinense de neurocirurgia, como médico e vocês como meio de comunicação, é o que nós estamos fazendo, é alertando, nós temos que avançar nisso ainda. Né? Com certeza, doutor Luciano Silveira, foi exatamente pensando nisso que a gente lhe convidou, para aproveitar essa data, esse dia desse final de semana, que trouxe esse alerta para o Dia Mundial do AVC e dividir com o telespectador todas essas importantes informações e preocupantes estatísticas que o senhor dividiu aqui com a gente. Conte sempre com a gente, viu, doutor Luciano? Espaço aberto para a gente trazer informação importante para o nosso telespectador. Obrigada, viu? Um ótimo dia. Ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade.